E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainá na área com vocês e sempre digo aqui um papo interessante, uma pessoa interessante e quem tem amigo artista não fica sem pauta. Consegui arrastar Fábio Porte aqui hoje, que eu não via desde uma era pré-pandêmica. Exatamente. A gente só acompanha ali, vê o que está acontecendo na rede social, né? Tentamos marcar esse papo e hoje deu certo, a gente já estava aqui contando caos. Eu falei, vamos ligar essa câmera, porque é muita história para contar. Você tá bem? Tô bem. Obrigado, pessoal. Bom te Obrigado ver. a toda a sua equipe. Obrigado, Tainá. Gratidão por estar aqui Tamo agora junto. nesse cenário maravilhoso. Conhecendo a Movie 8. Técnico aqui maravilhoso também, o Guilherme. Rafael, desculpa. Ainda bem que você pode trocar o nome do meu marido, eu que não posso. Pega mal. O Rafa. A Josi também está ali na produção. Tá aqui. A gente estava falando aqui, antes de começar, que quando você junta com alguém da área da cultura, você vai virando aquilo também, né? Vai. O Rafael, ele é filósofo da área da lógica, pesquisador, acadêmico, tem todo o trabalho dele nessa área, mas eu tiro ele do trabalho dele para ele me ajudar aqui na Movie 8. Hoje ele está aqui fazendo o corte das 3 câmeras que temos aqui. Para você que está pela rádio, vá para o YouTube que você vai ver a carinha do nosso convidado. E a Josi também passou por isso, né? Passou. Tá aqui com a gente também. Fica com música e acontece. Tá virando o quê? Uma baita de uma produtora. Saiu da área do varejo para virar produtora cultural. Exatamente. Já mandou uns PROAC, estão ganhando edital. Tudo com a nossa equipe da gente, os amigos que apoiam a gente. Quero agradecer desde já você, aqui de coração, pelo esse espaço maravilhoso que você tem. Ao pessoal todo que me apoia aí, né? Os amigos, os fãs da gente também nas redes sociais. Os meus amigos compositores, com qual eu tenho várias músicas com eles e tal, são vários. Eu sou meio ruim para nome, mas eu deixo um beijo para todos eles sabem quem são. Vocês sabem quem são, galera. E aí está aqui hoje participando. Para contar um pouco dessa história toda, onde começa, por que começa. A tua família tinha um lance com música, assim? Tinha gente tocando viola? Tinha violeiros na família, Fábio? Tem, né? Tem e tinha também, teve, né? Meu avô começou com essa história, depois meus tios todos, por parte de pai. E eu, ali pelos 7, 8 anos, já comecei a dedilhar alguma coisa, mas aí já tava, sabe, um sangue de sede de música. E aí eu comecei, aprendendo com meu pai, né? E aos 13 anos comecei a dar aula para iniciantes, né? Alunos dele. E comecei a fazer um trabalho em cima da música, já pesquisando um pouco sobre os artistas da época que eram os violeiros, mais os violeiros, o pessoal do regional, essa coisa assim. Só depois de um tempo que eu fui enveredar para um outro estilo, um outro caminho da MPB. Mas a viola era teu coração, era o coração da tua casa ali, da tua sempre família. Foi. Até os 18 anos foi, sim. E eu queria que você contasse a história da viola, porque no seu site você conta a história da viola, né? Da onde vem, o porquê viola, folha de resumidamente, assim, né? Uma longa história, mas a viola, todo mundo fala, né? Viola que vem de Portugal e tal. Primeiro começou lá o alaúde, né, árabe, né, aí ela cai em Portugal, depois cai no Brasil como viola, instrumento de cidade, né, na época, com o grande catequizador de índios, né, o menino lá que acabei esquecendo o nome dele. O Anchieta, não, quem? O Zé Anchieta, exatamente, já sabe. E ele, com a viola, afinação rio abaixo, que a viola tem várias afinações, essa foi a primeira que surgiu lá, que se tem notícia aqui. Então ele utilizava esse instrumento de cidade, né? Não era caipira. Só depois de um tempo que se tornou a viola caipira. Então hoje muita gente fala viola brasileira, viola caipira, viola. E vai mudando o formato da viola ao longo desse tempo todo, né? Porque você vem lá do alaúde, que ele tem um outro corpo, né? A marcenaria funcionou aí para dar uma cinturada nessa viola. E o importante de toda essa história é que é um instrumento que, naquela época, né? A gente fazia tudo a música que existia naquela época era feito com a viola. Sim. Por isso que a gente fala que naquela época os historiadores falam que instrumento de cidade, que as músicas quase todas ali que existiam naquela época eram construídas com a viola. Porque como a gente teve essa colonização, essa invasão europeia, a cultura vem junto nesse lastro, mas era mais uma onda de música erudita, né? Isso. As músicas dos salões mesmo, Isso, né? Exatamente, E depois de um tempo que começa
o pessoal começa as regiões, né? Então, Bahia já vem com uma tradição, Centro-Oeste com a viola de coxo, aí o Sul aqui, esse lance já do caipira, né? Dos anos 20, né? Começou essa história, aí surge aí essa ideia da música caipira. E aí São muda a Paulo. afinação da viola? Muda a afinação. De acordo com a região, ela soa diferente. Soa diferente. Há um modo... O modelo dos acordes, né? O modelo de se tocar, acho que o artista naquela época ele se identificava mais com aquela outra afinação e acaba criando trabalhos com aquela afinação daquela outra região, criando trabalhos com aquela outra afinação e assim por diante. É louco essa coisa da afinação de instrumento, né? legal. A China tem uma afinação super alta, a Índia, né? Cada região do mundo, tem o mesmo instrumento trabalha de afinações diferentes, parece que é outro instrumento tocando, né? É uma outra, e é muito cultural vertente. Isso, né? Muito, muito incrível a versatilidade de um punhado de madeira e um punhado de cordas, o que isso pode fazer pela música, né? Então a gente fez um trabalho de pesquisa em cima, assim, né? Que eu via, por exemplo, meu pai era conhecido de alguns artistas desse meio, do meio regional e do meio caipira. Então eu fui bem a fundo para conhecer esse pessoal, né? Então, eu queria saber o que o cara estava tocando, né? O que ele compunha, qual era o tipo de trabalho que eles tinham. Para a gente situar o tempo e espaço, quem eram esses artistas, assim? Quem que estava tocando no rádio, por exemplo, que era Tião Carreiro e Pardinho? A gente falar de modão, de música caipira, eu sei que Tião Carreiro e Pardinho é mais antigo, Léo Canhoto e Robertinho, sei lá, tem uma galera que mais antiga, né? Aos 16 anos, 15, 16 anos, né? Aí eu ouvi bastante a dupla Liu e Léo, que eram dois irmãos, que cantavam assim, me agradava muito aquele dueto de voz, então eu era muito ligado neles. Tião Carreiro também já tinha a sua marca musical, também gostava bastante, meu pai ouvia muito. Mas eu ouvia também os artistas instrumentais, os instrumentistas, solistas de viola, como o Zé do Rancho, o Renato Andrade. Mas isso aí você já foge do que toca na rádio, porque assim... Já foge. A gente tem mais ou menos a mesma idade, assim, Sim. né? E eu lembro que na minha época, muito ruim falar na minha época, né? Tô usando demais esse termo aqui no Francamente. O que vinha pra gente vinha pela rádio, ou rádio AM, ou rádio FM, era o que impactava a gente no dia a dia do rádio. Isso. Tinha um rádio na casa e todo mundo ouvia aquele rádio e a música era compartilhada. Hoje as pessoas usam fone, tem seu celular, suas playlists, né? Sim. Então, eu lembro da época que entrou o sertanejo, essa coisa mais pop, radiofônica, que aconteceu esse movimento ali, final da década de 80, começo dos anos 90, e bastante pelos anos 90, né? Mas a música instrumental ela nunca foi radiofônica, né? Você tinha música instrumental, de repente, em cena de novela, que as pessoas não percebem, né? A sonorização de filme, de novela. Nos anos 40, né? Nos anos 20 começa o Raul Torres e o Sorocabinha, que era dupla, né? Raul Torres e Sorocabinha. Depois o Raul Torres e Florencio eram duplas. E Cornélio Pires, Ariovaldo Pires. Né? Então esses caras começaram com isso, trouxeram a guarânia, que é um ritmo paraguaio, argentino, para o Brasil, mas ela não faz sucesso nessa época. E a música instrumental nessa época não tinha um espaço. Mas aí, no decorrer dos anos, no ano de 45, 44, 45, surge Tunique Tinoco. Nos anos 50 já vem... O Renato Andrade já apareceu, o Bambico da viola, que era um grande instrumentista, que gravava nos estúdios, músico de estúdio, né? Para esse pessoal. E o Zé do Rancho, que são 3 artistas da música instrumental, da viola instrumental. E aí eles surgem, mas é isso que você falou, o espaço é bem menor para os artistas que cantam. E onde você buscava essas referências aí na sua pesquisa? Agora a gente tem a palma da mão, tudo funciona. Meu pai era parceiro de um cara também que fez sucesso nos anos 80, nos anos 85, mais propriamente dizendo, o Gedeon da viola, que era um cara que deixou uma obra bem bacana. Meu pai era um parceiro dele, também conhecia muito o Tião Carreiro, Pardinho, a dupla Liu e Léo, esse pessoal do meio, né? Então eu ia nas rodas e eu via aquele cara tocando. Eu lembro de uma história muito legal, que meu pai vendia cordas de violão, né? Cordas de violão, cordas de viola. Ele trabalhava na Rouxinol, que é uma
Uma corda que foi muito famosa lá atrás. Que era do passarinho, exatamente, que tinha o passarinho meio amarelinho ali, né? Isso. Lembro desse. E aí eu fui lá, meu pai me levou na Rochinol. Quando eu cheguei lá, eu vi um senhor sentado assim, então ele tava com a viola na mão. E eu, um molequinho assim, ele pegou a viola assim, virou ao contrário pra casa. Olhou pra mim. Ô menino, olha aqui, isso aqui é o Carmunhão, esse negócio vai te pegar. Pegou, né? Não é que ele Pegou? tinha razão. Pegou, levou embora e estamos aí até hoje. Brincou comigo ali, contou um caos e tal, um sujeito muito engraçado, um sujeito muito bacana. E aí ele tocou uma música que ele tinha um trabalho na época de música instrumental rodando o mundo e tal. Ele estava inaugurando isso daí. E aí ele mostrou algumas músicas, meu pai era amigo dele. Quando eu vi aquilo, eu fiquei encantado. Muito encantado. Mas eu não conseguia, não tinha recurso para reproduzir, né? Eu queria ficar grudado nele lá para descobrir. Ô, senhor Renato, como que o senhor faz essa? Como é que é essa história aí? Como que é a posição da música? Quero aprender isso daí. Mas não consegui chegar muito perto dele, né? Então eu ficava mais nos pagodes caipiras, que era uma música mais tradicional, essa coisa do rádio aí. E fui aprendendo com a fita. Fitinha cassete. Tinha cassete, punha ali, ficava ouvindo aqui. Ouvindo 1000 vezes a mesma música para tirar. Até tirar. Isso fez a gente desenvolver bastante o ouvido musical, né? Me fez desenvolver bastante. E esse lugar do ouvido musical é um treino, muito, né? Muito, é uma habilidade que você desenvolve, tem gente que tem ouvido absoluto, e aí tem esse Sim. lugar do dom, né? Do trabalhado. Aptidão séria. Mas eu acho que é um lance que a gente hoje usa pouco, que é aproveitar esse silêncio para ouvir as coisas. Exatamente. Porque você não pode ter ruído nenhum, você está concentrado naquela onda sonora, né? Exatamente, Isso me ajudou muito, porque quando eu comecei a dar aula, era uma onda que o aluno chegava e falava para mim, Fabio, eu quero aprender a dar straights aqui, ó, bicho. Isso aqui e tal. Você falou que começou a dar aula muito cedo para alunos do seu pai, né? 13, 14 anos, autodidata. Autodidata. Com a escola de casa, óbvio, Isso, né? E aí você já começa a dar aula, e você já sabia que música seria seu caminho? Ou teve em algum momento? Porque quando a gente tem lá os 17, 18 anos, tem aquele lugar de, você vai ser o quê? Você vai fazer o quê? Vai trabalhar com o quê? Até hoje eu tô tentando buscar o que você vai trabalhar. Tô que nem um anu assim no fio, assim, não sei se eu vou para lá, se eu vou para cá, se eu vou para frente, porque na minha época eu ficava atrás da viola, então eu gostava da viola, trabalhava com isso. Mas ao mesmo tempo, eu estava também nas escolas de música, então eu vi os violonistas. Eu trabalhei numa escola, foi essa primeira escola que eu trabalhei, escola de música Carlos Dia Felice em São Paulo, que foi uma escola muito famosa, na década de 80, 90. E lá tinha um violonista, que era o seu Carlos Feliz, dono da escola. Ele foi considerado um dos melhores violonistas do mundo na época. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver lá a obra, o trabalho que ele fez. Você já parou direto lá? Quando eu vi ele tocando, eu falei, seu Carlos, o que é isso? Eu quero aprender isso daí. Não, menino, mas seu instrumento é viola. E ficava aquele negócio, né? Mas aí eu pegava algumas coisas e tal, até que eu fui estudar violão. Não com ele, fui estudar com o Marcos Murilo. Então, eu estudei 3 anos de violão erudito, naquela época, para poder falar, não, eu já... E você foi aprender a ler, partitura? Fui. Só que era um caso muito complicado comigo, porque eu ia aprender a ler por causa do vício de ficar escutando e tirar. Professor, toca aí. Ele tocava, e aí eu ouvi uma vez e já falei, mas você não tá lendo, Fábio, tem que ler, senão como é que você vai tocar? O ouvido já estava mais adiantado no rolê da leitura mesmo. Sempre tive esse problema sério de isso me que estragou. É uma vantagem também, né? Tem músicos excelentes no mundo que nunca leram papiro. Exatamente, que nunca leram papiro, a partitura. Exatamente, papiro mesmo. E aí, nessa mesma época, depois do violão, nessa escola trabalhando lá, eu conheci o seu Zezinho Monteiro, que era o parceiro do seu Carlos. Eles tinham um duo, né? Violão instrumental, violão de 6 cordas e violão de 7 cordas. Eles se juntavam. Quando eu vi pela primeira vez, que é amigo do seu Zezinho, ele tinha um grupo de samba, né? Então tinha o Clóvis, que era um cara que cantava grave, assim, bonito. E a equipe deles ali, e o seu Alcinto, que tocava cavaquinho. E o seu Alcinto, infelizmente, assim, logo quando eu o conheci, ele veio a falecer, com aquele clima chato e tal. Eu falei, seu Zezinho, me ensina a tocar esse cavaquinho aí. Como é que é isso aí? Ele pegou da parede, assim, um cavaquinho dinâmico, me lembro até hoje. Colocou em cima da mesa, falou, Fábio, isso aqui é o seguinte, você tem que se dedicar, viu? Eu falei, é mesmo? Mas justo comigo? Me ensina como é que é os acordes. Começou a passar os acordes para mim,
em um semestre, assim, eu já estava tocando lá, Iracema, nunca mais eu te vi, Iracema, meu grande amor, foi embora. E aí o negócio pegava. E aí eu comecei também. Então até hoje eu estou nesse dilema, um pouco de cavaquinho, um pouco de violão, um pouco de Mas viola. música, sempre É, música. Não foi fazer técnico em edificações, não não. foi fazer, não foi fazer. Eu estudei no Colégio Tupinambás, né? Que eu estudei 3 anos de violão erudito lá. Depois de muito tempo, estudei na MT de Campinas, dei aula lá também na MT de Campinas. E depois, agora, nos últimos 7 anos que se passaram, eu fiz 5 anos de EMESP aqui, que é a antiga OLM de São Paulo. Que aí eu estudei viola lá mesmo, viola escola brasileira. Tom Jobim, né? Escola Tom Jobim. Aí lá eu fui me aprofundar mais e aí também. Agora tenho planos de fazer novos cursos também aí. Mas a música é uma coisa assim muito bacana para mim, em relação à parte minha como ser humano mesmo. Sim. O lugar de você se colocar, Me expressar, encontrar, né? Eu acho que eu componho muito essa história Quando da começa a composição na tua vida? Porque a gente está falando aqui da verdade. parte técnica, de músico, das cordas, dessa tua Isso, relação de fazer um instrumento falar por você, que isso é um lugar, né? Dessa música instrumental, que o instrumento são as palavras pelos dedos, né? É verdade. Quando você começa a escrever, a compor, porque também quando você, óbvio, né, existe uma composição ali que é só instrumental. Sim, mas quando isso ganha uma palavra, quando isso chega para você? Então, quando meu pai sentava às vezes assim na sala de casa, ele pegava ali e tocava uma música que eu nunca tinha escutado. Aí eu falava, pai, isso aí, essa canção aí, de onde você achou essa canção? Eu falava, não, essa é minha, menina, isso aí eu acabei de fazer. Mas como assim, acabei de fazer? Você inventou uma música. Eu olhava, não, deixa eu tocar. E ele deixava, é assim, ó. Aí me ensinava, eu pegava, eu falei, não acredito, mas como? Eu quero fazer também, mas como isso? Ele virou para mim e falou, não, um dia você vai fazer. Vai chegar um momento que um dia você vai fazer. Espera que vai vir. Vai vir. Mas eu tentava, eu sentava, eu colocava papel e caneta e eu tentava criar e saía instrumental. Não saía nada com letra. Pai, mas não sai, pai, como é que faz? Pai, tem essa melodia que põe a letra. Não, que pôr letra, pai, você é que tem que fazer. Eu não ponho letra nas coisas dos outros, não, eu faço as minhas. Brincou comigo, passou o tempo, eu comecei a fazer um trabalho de trilhas, né? Trabalhei com o Paulinho Cervantes, não sei se você conhece, sim, aqui de Jundiaí. Trabalhei também com o Everton Pernambuco, né, aqui de Jundiaí. E 2 grandes músicos. E aí o Paulinho começa a me oferecer uma parceria de música instrumental, fazer umas trilhas para ele. Nessa de fazer essas trilhas para eles, eu comecei a letrar as minhas próprias trilhas instrumentais e saiu algumas músicas. Só que eu nunca fui um bom letrista, né? Assim, eu sou mais melodista. Então eu procuro sempre parceria com alguns amigos e tal. Tem algumas músicas minhas que eu particularmente não gosto muito. Agora, que os meus parceiros mexem na letra, eu acho maravilhosa. Fica legal. Enfim, mas comecei isso depois dessa época dos estudos e tal, do samba, que eu estava me encontrando mais com a música. Comecei a fazer as trilhas e depois essa parte de compor com a letra. Mas sempre buscando um amigo Uma que parceria. tem aquela facilidade, né? Você tem amigos meus que eu dou uma melodia, daqui 20 minutos ele vem com a letra. Fábio, era você que fazia suas composições e mandava por correio? Sim, foi eu. Gente, toda vez que eu vou dar curso de cultura, falar de direitos autorais e tal, então eu conto sua história para todo mundo. Eu falo, gente, eu conheci um artista que compunha e mandava carta para você, porque isso tem um valor jurídico, né? Tem. Porque, enfim, antes não era tão fácil essa informação de você registrar, era um outro momento, né? Sim, era complicado. Como eu fazia, eu tive algumas canções que não eram direcionadas para a empresa do Paulo Cervantes e tal. E eu falei, vou registrar isso aqui, mas era muito demorado, era muito burocrático. Sim. E a música, você cantava aqui, talvez o cara já escutava ali, já fazia outra. Aí eu falei, não, peraí. Aí eu tive uns amigos também que faziam essa história. Falei, manda pelo correio para você. Mas não pode abrir, gente. Não pode abrir. Não pode abrir. Se você abrir, não vale. Então eu marcava lá, pegava o envelope, escrevia lá. Música tal, nome tal, Fábio Porte, não sei o que, endereço tal. Aquela fita ali era fita.
tá gravado. Se um dia acontecer alguma coisa e falar que a música não é minha, eu falo, não, peraí, não tá aqui a data, olha aqui o tempo que eu fiz, abre aí, vamos periciar. Então era isso, era uma loucura, né? Você tem ainda essas cartas aí Não com tenho carimbo de mais. correio? Registrou tudo, né? Mudou tudo, Mudou né? tudo. Hoje em dia mudou tudo. Você faz online hoje. Sim. Ainda existe a Biblioteca Nacional. Eles têm lá onde você envia. Demora um Aham. pouco, mas acaba registrando. Demora bastante, inclusive, Biblioteca Nacional. Mas hoje com podia e-mail, agilizar. né? Você manda por e-mail, então já tem a resolve, data ali. já tem a prova, Faço né? uma música com você, eu te mando um e-mail agora. Quer dizer, aí mesmo Tá que você garantido alterou, ali. você voltou para mim, então já tá ali dentro, então fica mais seguro. Mas naquela época não tinha. Eu escutei a história de um compositor que fazia a mesma coisa e eu lembrei muito de você nesse dia. Porque na minha memória era você que tinha me contado essa história. E aí o cara falou, e aí guardava tudo numa caixa e tal, e aí mudou a faxineira da casa e descartou tudo, jogou tudo fora. O cara perdeu uma fortuna ali. Olha que risco, minha gente, olha como era o mundo analógico. Exatamente, né? Dessa coisa de você garantir o seu direito. Hoje é uma discussão, né? Sim. Eu imagino para essa galera que você está contando das antigas aí, a parte de compor, porque a música tá aí, né? É o que você falou. Você cantou, você assoviou a música, alguém vai pegar aquela melodia, vai fazer, e ela já não é mais tua, né? Sim. E a combinação de notas musicais, elas são infinitas, mas são as mesmas 7 notas musicais, para cima, para baixo, para um lado, pro lado. Mas, né? Algum momento vai calhar de alguém desenhar uma melodia igual a tua, né? Hoje eu não mostro assim música, eu mostro só para os meus amigos que a gente tem confiança, porque assim, eu não faço isso, nunca vou fazer, não tenho interesse, mas tem artista que você mostra uma música, ele não rouba a tua música, mas ele faz uma igual, uma outra letra, quer dizer, com o mesmo tema. Você acaba inspirando um outro compositor a fazer uma música em cima da sua música. Então eu só lanço, eu não mostro nada. Você tem ciúmes do teu trabalho, assim? Não, meu ciúme... De artista imagina, letrar em cima, mudar tua letra, você é aberto a não, isso? Se ele mudar a letra, eu posso até um dia ligar para ele e falar, você mudou a letra lá, você achou mais legal assim? Tudo bem. A autoria sendo minha, né? Sim. Eu acho que a autoria é uma coisa que não tem preço, né? Um direito seu. Inalienável, eu não consigo falar essa palavra agora, mas não dá para você alienar esse direito, não dá para você abrir mão desse direito, né? Então eu tenho certeza que isso tem que ser priorizado. Sim. A autoria, sim. O Chitãozinho Chororó, até mesmo o Gil, eles já mudaram algumas letras que eles gravaram, e eu acho que não tem nenhum problema, desde que se respeite a originalidade da música. Agora na música instrumental é complicado, hein? Sim. Eu gravei um disco do Ernesto Nazaré, né, um grande pianista brasileiro, que eu chamo de pianeiro, porque pianeiro, as pessoas falam, mas o que é pianeiro? Pianeiro é o cara que toca no bar, toca no teatro, toca no meio da rua. Nazaré era esse artista, pianista que tocava na frente do cinema, as pessoas vinham assistir o filme, e antes fazia um esquenta ali, ele tocando piano, né? E as pessoas não assistiam o filme, ficavam vendo ele. Né? E aí, na época que eu estava fazendo esse trabalho, então tinha algumas notas lá que não dava para você mudar. Se você mudasse aquilo, você estava descaracterizando a obra dele. Então, o instrumental é um pouco mais complicado. Sim. Você muda, aí o outro músico que sabe fala, mas não sol, é essa, velho, não é sol sustenido. Quem está ouvindo entende, capta ali a mudança, né? Por outro lado, também tem o jazz que não tá totalmente aberto. Outro lugar, você põe sol, você põe o que você quiser. Não tem essa fronteira. Mas a música erudita tem um pouco disso, de ser daquele jeito mais... Porque a jam de jazz, assim, a gig do jazz é meio... Eu vejo os moleques fazendo batalha de rima, que é no improviso, cada um vai pra cima do outro, e o jazz é meio essa onda, né? Que um vai com o instrumento pra cima do outro, e como se fosse um diálogo mesmo, exatamente. Né? E não existe nota errada. Não existe nota errada. A gente fala em nota mal pensada, né? Em nota mal escolhida. Mas até aí também, quem não escolheu uma nota ruim hoje? Quem é músico? Quem não fez uma escolha errada na sua vida, né? Fábio, você estava me contando uma história aqui, antes da gente começar, e falando de jazz, de gig, né, dessa conversa na música instrumental, você falou do Arismar, eu sou fã do Arismar, o Arismar é uma pessoa muito querida na minha vida. E você contou uma história que encontrou com ele no shopping. Encontrei com ele no shopping, eu estava comprando uns play-alongs de música brasileira lá, eu estava indo na biblioteca para ver umas coisas, estou lá e de repente eu vi ele, só que ele não me conhecia, né? E eu
fiquei ali, conversei com ele, falou, seu Ismar, tudo bem? Como é que vai? Menino, tudo bem? Como é que vai você? Tudo jóia, tudo jóia. Tô comprando uns play along aqui. Não, menino, faz isso não. Descarta tudo isso daí, ó. Ouvido. Nada de play along, ouvido. Ó, vai lá em casa lá que eu vou te dar um disco lá pra você. E aí eu fui até a casa dele, combinamos lá, fui até a casa dele. Meu Deus, saindo do shopping com uma pessoa, assim. O Arismar é muito doido, gente. O Arismar é a entidade da música, né? Foi pra casa do Arismar. Conheceu no shopping e foi pra casa do Arismar. Não façam isso, crianças. Nem sempre vai ser o Arismar e nem sempre vai ser o Fábio, né? Então, imagina. Evite entrar na casa de estranhos. E aí ele passou um disco pra mim, que é um disco do Tom Jobim, onde tem a orquestra, né? Que tem inclusive o Danilo Caymmi, faz parte tocando flauta. Falou, tira isso aí, essas frases aí dessa orquestra. Isso aí você já vai ter um ouro gigantesco. Tira as harmonias. Isso aí, o aprendizado cara, tá nesse disco. Começa aí. E realmente eu tô até hoje com esse disco aí. 15 anos depois, a pessoa chorando em cima da fita cassete, do CD. E depois não vi mais ele. A gente se encontrou às vezes. Eu também faço parte do pessoal do Seu Brasil, né? Já gravei algumas vezes lá. Lá com o... Com o Lenir Boldrin, que é o coordenador, né? Boldrin. E o Rolando Boldrin, que é o apresentador. Um programa maravilhoso, qual eu tive a oportunidade de participar já com. Já foi na plateia, lá, na época da Rede Paulista, né? A gente tinha esse acesso a Inesita Barroso. Inesita Barroso. Inesita eu não conheci. Eu conheci. Não tive. Na época que eu tava todo final de semana, a gente com esse lance de tocar todo final de semana, né? Nossa, eu preciso ir lá em Inesita, eu quero falar com a Inesita. Eu fui. Um dia eu peguei, não, vou lá na gravação, terça-feira, Barra Funda. Cheguei lá, fiquei lá esperando, aí entrei e falei pro segurança, ó, a hora que acabar, eu vim aqui pra falar com a Inesita, cara. Eu gravei meu primeiro disco, toma aqui, ó, vou dar 2 pra você. Brinquei com você. Subornando a galera da TV Cultura. Subornando a galera da TV Cultura. E aí ele falou pra mim, não, Fábio, a hora que o pessoal sair, você entra e você fala com ela ali e tal, mas eu não posso liberar muito. Se você demorar, não consegue entrar, enfim. Terminou a apresentação, a gravação, só que quando eu cheguei anteriormente, olhei no palco lá, estavam uns violões assim, muito bonitos, assim, uns violões caros pra caramba. Olhei e falei, quem será que vai apresentar? Eu não sabia. Eu entrei super quietinho ali, sentei do lado, era o Daniel. 30 anos do cantor Daniel, de carreira dele, né? Cantou com um monte de gente, me fez chorar muito lá de lembrar das canções que meu pai canta, com meus tios e tal. Nossa, mas ele cantou muito aquele dia, ele tocou muito. Ele cantou com o Rick lá, cantou com o Moacir Franco, com quem mais, não lembro, mas teve algumas participações que ele fez e ele cantou com o quarteto dele lá. Entrei, acabou o show, entrei pra dentro do camarim, primeiro cara que eu dou de cara, Daniel. Abriu mão da Inesita Barroso naquele momento. E como, menina, que eu passo... Ô, Daniel, tudo bem? Eu torrava a vida inteira, né? Sim. Ele olhou pra mim, Fábio, tudo bem? Como é que vai? Eu não sabia meu nome, eu falo, beleza. Cara, que legal. Me abraçou, bicho. Eu falei, Daniel. Emocionou. Que legal, beleza e tal. E ficamos ali de papo. Abraçado, chorando com o Daniel. De papo com o Daniel, puta, um cara legal, um cara muito simples. Aí... E eu querendo falar com a Inesita, né? Falei, não, dá uns 5 minutinhos pra mim, dá uns 2 minutos. Não dava pra sair dali, né? Quando eu olho, penso que não, assim, a Inesita já tava saindo, assim, pro elevador. Perdeu a Inesita. Aí quando eu vi que eu perdi, falei, agora tá tudo acabado, não vai dar mais jeito. Agora foi. E fiquei com o Daniel. Mas essa memória com o Daniel. Fiquei com ele, que emocionou. Me deu um disco, dei meu disco pra ele e tal. Ficamos, assim, amigos, né? Uhum. Mas é um grande amigo, viu? Eu considero ele como um grande amigo, um artista... maravilhoso, faz um trabalho maravilhoso aí por esse Brasil com a música dele também. E não consegui falar com a Inesita nesse dia. E depois, logo, depois de um tempo, infelizmente, ela se foi. Mas uma artista que eu tenho, assim, uma memória, uma mulher para mim que nunca se vendeu. Ela era da cultura caipira, para ela uma coisa, cultura regional também. Era uma coisa importantíssima. E ela sempre levantou essa bandeira, né? Eu lembro que uma época a gente estava querendo fazer, uma produtora que eu trampei em São Paulo, a gente queria fazer um documentário do Léo Canhoto e Robertinho, até pela inserção deles no audiovisual, né? Dos videoclipes. Sim, eles faziam umas coisas meio bang bang, assim, né? Western, que era a referência da época.
E a Inesita prontamente se prontificou ali, ela queria contar as histórias também, né? Se dedicar a esse projeto, assim, ela foi bem... Eu admiro, tanto admiro ela, como admiro você também, por esse trabalho que você Tô faz aqui. pagando o Não tô pagando Fábio, nada. Eu conheço a Tainá, pode... eu já conheço a faz Tainá há tempo, nossa, 15, 20 anos, mais por ou aí. menos. Ela tem um trabalho aqui muito sério Tô pagando. com a cultura. O pessoal sabe, aí eu não tô, todo mundo sabe na cidade aqui em São Paulo, todo mundo conhece seu trabalho, por essa onda de trazer os compositores, os músicos que têm trabalho independente Sim. para o programa, faz esse programa maravilhoso com esse propósito de promover a cultura. Então Exato, isso é super a gente tem que importante. ter esse espaço e lutar por Eu te ele, dou né? os parabéns. Porque na pandemia a gente viu uma piscadinha que a gente dá, o artista vai perdendo direito, vai perdendo fomento. A Exatamente. gente trabalha dentro de uma economia criativa, né? Esse É, setor cultural, que ele é muito sensível e sim. qualquer sopro. O pessoal tá passando fome, né? O É, pessoal da graxa sim, sem grana, né? Os sim. técnicos e tal, muito artista também. Com esse monte de artista que simplesmente largou aquilo que fez a vida inteira Também para conheço. trabalhar com outra coisa, porque precisava comer, Sim, né? Então, olha como essa área que a é gente trabalha, se difícil. a gente não der as mãos e vamos correr junto Sim, e sim, vamos cavar os espaços e ficar alerta, né? sim. Olha como ela é sensível, né? A gente não pode ficar nem doente, né? Né? Porque a gente não tem nem eu trabalhei por conta quase a minha vida toda com a música e se eu ficar doente, quem que paga o meu salário? Sim. Então a gente conta sempre com o apoio de vocês, fãs que gostam da gente. A gente agradece também, né? Eu não estou falando aqui em nome de todos os músicos, mas estou Aham. falando no nome de uma classe. Então, só para vocês saberem que a gente não tem 13º. Sim. Eu não tenho férias. As minhas férias sou eu mesmo que tiro. Então a gente tem que trabalhar e ganhar uma grana, guardar para Sim. poder tirar uns dias, a grana acaba e você tem que fazer de novo. E assim vai indo. Mas eu acho maravilhoso, porque E produzir coisa esse boa é planejamento, ele é importante também na carreira de um muito, artista, né? muito. De ter esse entendimento de buscar as leis de fomento, Sim, de entender quando sim, entra esse dinheiro, porque muita gente se sim. deslumbra também, né, Fábio, Sim, dentro não da carreira pode, não musical. pode, não pode. E aí fez a grana numa noite, no dia seguinte tem que fazer outra grana, porque você É, gastou tudo no bar, né? Você vai tocar, exatamente, é. você até brincou, né? Ah, Sim. ganha um cachê X e gasta Y de multa do carro, porque Não, você você vai tocar em São Paulo, você sai de Jundiaí ou vai para Campinas, você leva é uma uma multa, você grana. ganha 500 num cachê, você gastou 300 de multa, pagou o pedágio e a gasolina, você não ganhou Não nada. ganhou Então, nada. pra gente é muito complicado, né? Você tá com o carro de uma empresa, multou, você ganha Olha 20 a mil. pessoa aqui que corre no trânsito. Ele corre, Josi? Temos aqui denúncia, Não Fábio corro, Pezinho. não corro. Olha, eu tenho um juízo assim muito grande com o volante, né? Eu gosto de uma cervejinha, mas se eu dirigir, eu não Não bebo, bebe. prefiro ficar em casa, tal. Sou bem controlado quanto isso. Não É só pelo importante, fato, né? não só pelo fato da minha vida, mas da vida das De que pessoas que tá estão do junto, lado, né? né? Não sei quem está na minha frente ou quem está atrás. Sim. Então eu cuido muito bem disso. Sim. Viu? Vamos falar dos CDs? Ele tava Vamos, aqui, dos ó, CDs. 2013, 2015, 2016. Ele tava aqui tentando lembrar as datas. É, Quando que chega o momento de você gravar? Porque daí você virou o cara que fez trilha, o cara que fazia, compunha. Só que quando você gravou seu CD, você já tinha uma carreira. O teu CD não é o marco zero da tua carreira, né? Você já estava na pista há um eu já tempão. estava. Eu comecei dando aulas, depois, antes de compor um pouco, eu fui para noite, né? Fui tocar em bandas de baile. Toquei não muitos anos, mas toquei uns 5 anos, assim, banda de Bastante. baile. E é uma escola, a banda de baile, É porque muito, segurar um muito. show inteirão, assim, que são muitas horas, né? Sim, e Banda de era uma baile. coisa assim, né? Você chegava lá com o violão, ou com a guitarra, ou com a viola, ou com o cavaquinho. Aí a seleção de samba, o cara saía cantando. Sol maior. Sol maior. Do, ré, mi, fá, sol. Sol maior. Mi maior. Era assim. Sair fazendo. Então você tinha que saber ir no rastro. Então isso ajudou bastante também. A gente ficar mais musical nessa onda. Sim. E depois de um tempo eu falei, pô, eu quero fazer o meu trabalho, né? Quero fazer minhas coisas e tal. E eu fui tocar em barzinho. Depois de um tempo também foram 5 anos também ou mais. Foi mais tempo assim na vida do bar, na vida do evento particular, que é uma coisa que eu faço até hoje, que eu amo fazer. Eu adoro estar no bar, porque você está tocando lá. Eu toquei muito tempo
em São Paulo, aqui na região de Campinas, aqui em Jundiaí, Cosmópolis, Amparo. Cada lugar é um assim, a gente é tratado como rei. O bar é uma coisa para mim que acho que é uma comunhão muitíssimo importante com a música. Sim. Porque o bar tá vazio, o pessoal tá curtindo, tal, tá bebendo, tá trocando ideia, é muito legal. Chegou um violeiro, chegou um sambista, chegou um violonista, muda o astral total. Colocou uma música na conversa, menina do céu, aquele trem pega fogo. Então é muito legal. E muitas vezes, olha, quase 70% das vezes que eu ia tocar, a gente dá aula, né? Uhum. E aí faz gravação, faz não sei o que, e vai pro bar. Você vai morto pro bar. Aí você tem que pegar a caixa de som, posicionar direitinho, passar. Quando você começa a primeira música, você tá exausto, você não aguenta mais. Fala, meu Deus, eu tenho que tocar 2 horas aqui ou 3 horas. Como é que eu vou fazer? Aí você começa a primeira música, o pessoal, oh, legal, pá. A segunda, legal, terceira, lá pra 10ª vai esquentando, o negócio pega fogo e vai, a segunda entrada, aquele negócio, bum! Quando você acabou, você está renovado, você pode correr uma maratona. Ai, não fala isso, gente, Juro. jovem, pessoa jovem, né? Dá pra correr uma maratona, você não sente cansaço nenhum, fica né? tudo ali, eu vou embora pra casa, dormir 2 horas, 3 horas da manhã, todo renovado, assim. Então eu gosto muito disso. E a aula também, que é um projeto que eu faço também, que também é legal a gente passar o conhecimento. E os CDs, depois dessa época de bar, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa minha. Eu já fazia esse trabalho das trilhas. E falei, eu vou gravar um disco de viola instrumental. Eu gosto, vou fazer porque eu gosto. E aí, como eu já manjava um pouco de áudio, né? Aprendi com o Paulinho Cervantes, com o Fernando Gambini, foram meus grandes professores. Você também foi minha grande professora. Gente, não toco nada, não sei nada de áudio. Mas ela me ensinou Gambini, Cervantes, não tem nada a ver com isso. Meu baixo tá morto ali desde 99, coitado. Mas, e aí eu perguntando uma coisa para ele, uma coisa pro Paulinho, uma coisa pro Fernando e tal, eles foram me dando umas coordenadas, que equipamento compra, aquela coisa toda. Usei bastante o ouvido para aprender, consegui gravar em casa. Foi na época que o pessoal conseguia adquirir um equipamento e gravar em casa. Sim. Então comecei com as trilhas em casa e depois fiz os discos que mandavam. Esse acesso a equipamento também é um lugar importante, nossa, né? A gente sabe que instrumento é caro. Muito. Quem viveu década de 80 e 90 sabe o que era inflação lá em cima, de você pegar dinheiro de manhã e à noite não dava para comprar mais nada. Nada. E instrumento também, né? A gente tinha empresas brasileiras de instrumento, né? Com, às vezes, até com menos qualidade, mas mais acessível, porque também a gente tinha um problema com material, de importar material era muito caro. Muito caro. E aí houve uma abertura desse mercado. Hoje continua caro. Eu falo que muita gente vem aqui e a primeira vez que teve contato com o instrumento musical foi dentro de uma igreja, né? Ou em algum projeto social, ou com algum tio que tem um violão, exatamente, um instrumento em casa. Né? Hoje eu enxergo assim, na minha época, quando eu comecei, meu pai tinha uma viola bacana, assim, que era o preço de um carro. Era muito caro. Eu não podia pôr a mão porque... Não era brinquedo de criança. Não era. E aí eu tive uma primeira violinha, assim, que eu tive que colar fórmica nela inteira. Juro. Porque também não tinha para comprar, você não achava fácil. Sim. Aí veio a Xadrez, que era uma fábrica aqui de interior de São Paulo, que veio com as violas. Mas era tipo assim, como se fosse hoje 25 mil. Nossa, era muito caro. Então não conseguia comprar. Depois, aí tinha o Rei dos Violões. Aqui, a fábrica era aqui perto de Itupeva. Ainda tem a parede, porque sempre chega em Itupeva, tem um paredão lá que estava escrito Rei dos Violões. Lá mesmo. E aí, essa coisa era muito difícil. Hoje, em relação àquela época, hoje... Tá mais acessível. Sim. Tá bem mais acessível. Ainda caro, porém mais acessível. Mais acessível. Mas dá para você conseguir comprar um violão, por exemplo, bacana para estudar com R$800. Sim. Até menos que isso, se você pesquisar, você encontra. E até as coisas de segunda mão, né? De repente você compra um violão para iniciante de um cara que já passou dessa fase, né? E mudou o instrumento. Né? Mas os instrumentos de luthier, por exemplo, instrumentos assim, de luthier de renome, de marcas de renome como Takamine, como Manuel Rodrigues, enfim, é muito caro. Aqui no Brasil é muito caro. Mas é um bagulho artesanal, né? O cara, né, ele tem o valor dele, né, tudo.
mas ainda assim você encontra instrumentos acessíveis e equipamento para gravação de áudio, porque antigamente não era uma realidade. Para você lançar um disco, você tinha que ter uma gravadora. É muito caro. Os artistas esperavam ser descobertos por gravadoras para se situarem enquanto artista, né? Sim. E gravar um disco, e aí fazer Faustão, fazer programa de auditório. Eu lembro que quando eu comecei a fazer as trilhas, eu comprei uma plaquinha de áudio que saiu USB. Foi bem na época que lançaram o USB. Então comprei essa plaquinha que você espetava um microfone e uma linha de instrumento. E ali você produzia. Só que não tinha força, ela gravava muito baixinha, assim, a qualidade de áudio dela. O que a gente fazia? A gente comprava um prezinho assim, que é o Bluetooth, né? Até hoje, pessoal, funciona, viu? Gravei muito tempo com isso. Então, aquele Bluetooth, você esquentava esse som e a coisa andava. Depois eu levava para um engenheiro de áudio, ele aumentava aquela qualidade e dava para fazer. Né? E aí as coisas foram barateando, os equipamentos foram ficando acessíveis. Eu lembro que eu gravava com um microfone da AKG, que era um C3000. Era um microfone, nossa, top da galáxia que tinha. Era bem caro. Eu só tinha acesso porque o Paulinho me emprestava ele para eu gravar. Então eu conseguia fazer. Mas se eu fosse comprar, era muito caro. Hoje, você consegue fazer hoje numa sala, na tua casa, fechadinha, com uma M-Audio, um notebook e um prezinho desse, se você cantar e tocar bem de bonitinho ali. Porque não é só também um equipamento, né? Sim. O equipamento é o recurso de captação daquilo que você está fazendo. O dedo falando, o instrumento falando ainda é o principal, né? Eu fazia um trabalho com esse equipamento, o primeiro equipamento que eu tive, que era mais simples. Enquanto não chegava o som real que eu estava tocando aqui na minha viola, no meu violão, não chegava aqui no ouvido, eu falava, não, isso não tá bom, tá faltando alguma coisa. E eu conseguia chegar naquilo. Mas eu tinha que gravar muitas vezes. Então eu posicionava esse microfone aqui, depois eu virava um pouquinho para cá, depois eu trazia para frente, depois eu pro lado, punha mais longe. Cada um eu tive uma referência. Quando eu comprei um equipamento melhor, eu perdi a referência total. Tive que começar de novo. Aí é outro brinquedo, né? É outra geografia, o posicionamento. E foi nesse lastro que você gravou o seu primeiro CD. Foi. Que foi 2015. 2013. Jacarandá do Brasil, gente. Quem quiser escutar nas plataformas digitais, tem lá. Eu tenho tudo no meu WhatsApp. Que, aliás, você me mandou no WhatsApp, eu preciso colocar os nomes das músicas para colocar na playlist, para eu tocar na rádio, né? Eu vou colocar para você. Eu coloquei, né? Manda um e-mail, não pus? Veio... acho que eu mandei um e-mail para você com as... Porque veio assim, ó. Olha como ele vem. Então, não. Aí eu falo, gente, que música que é essa? Eu ia apagar, será mas que vai na ordem? Não, deixa aqui. Eu mandei o disco lá, no disco, no e-mail. Com tudo bonitinho, escrito pra você saber. A hora que mandou, eu falei, gente, eu vou anunciar como essa música? Vou anunciar AUD 2022 0715 WA00 às 10h56 de Fábio Potts, com você na Rádio Difusora. Virou um código de barras a sua música. Jacarandá do Brasil, esse foi teu primeiro. E o que vem ali de Fábio Potts até aquele momento de 2013? Veio uma homenagem assim a cada região do Brasil, assim, uma homenagem. E eu tive a felicidade dessas músicas serem tocadas na televisão e tal, como trilha, né? Tocou em várias emissoras, eles usaram a trilha, tocou bastante, assim. Logo quando eu gravei lá esse trabalho aí. E eu falo na realidade eu já falava nesse primeiro trabalho, protestando, né? Então se a gente virar, hoje a gente não tem mais o CD, mas na contracapa do CD eu quebro a viola, assim, com um clarão preto, assim, pá, quebrei a viola, porque eu não aceitava já essa história de desmatamento, essa história de exploração infantil, uma série de outras coisas. Então eu já era meio um protesto, meio bolado com isso daí. E aí esse disco já tem um release dentro do CD que eu conto um pouco disso daí, manifestando a minha indignação. E cara, eu acho tão importante assim, a gente tem as plataformas e são super importantes, democráticas, eu acho que ainda não remunera como deveria remunerar o artista, mas a remuneração do artista, mesmo com o ECAD, ainda é uma questão
a ser discutida neste país, né? Tem que correr atrás. É. Eu sempre... Tem que estar numa associação, na UBC ou Tem que em estar numa alguma associação bem bonitinho, associação cadastradinho lá. para conseguir ter acesso aos seus direitos. Fica ligado às suas planilhas que tocou, abre uma planilha. Você pede a planilha, seu nome está lá, você tem que cobrar. Receber. Tem que estar em cima, né? Tem que ficar. Cima. E é uma habilidade que o músico tem também que aprender a desenvolver para além da tua arte. Ou né, ter recursos para contratar alguém que faça isso por ele, né? Aprender a fazer o ISRC, né? Sim, aprender a fazer o cadastro da sua obra. Hoje você faz online. Né, você coloca a obra lá dentro, você faz um cadastro em qualquer associação, ou na SICAM, ou na Abramos, ou na UBC. E isso é online. Você coloca os seus dados lá, adiciona o áudio lá dentro, cadastra a música com nome, com o autor, parceiro, tudo mais, gera-se para você um número SRC, que a associação vai te dar isso aí. É o código da sua obra. Sim. Tocou... E tem até um trabalho para você saber se tua música tocou fora do Brasil, né? Tem um trabalho também que faz essa gerência internacional da execução da tua música, né? Porque às vezes acontece, né? Sim, eu não sei, não conheço isso. Acho que a UBC tem algum manualzinho sobre isso, assim, no site disponível, que outro dia eu fiquei curiosa para saber como que acontecia essa questão, né? Porque tem bandas, minha banda tá tocando bastante no Japão, tá? Você tá recebendo? Sim, quem que tá lá fora? Exatamente. Quem te representa lá fora para você pegar esses direitos, e né? é um valor maior, né? Porque dólar, qualquer outro dinheiro tá maior que o Brasil ultimamente, né? Mas aí você grava o Jacarandá, e eu tava falando a gente tem as plataformas hoje, mas eu sinto falta dessa coisa do encarte, sabe? Sim. Óbvio que a tua música já transmite esse protesto, essa indignação, mas o encarte, essa foto que você falou, ela não cabe numa fotinho assim do Spotify. Ela não cabe. A gente retira profissionais da área cultural, por quê? O design, o cara que fez o fotógrafo... enfim, todo mundo. O cara que fez a mixagem, por exemplo, quem fez a mixagem do meus discos, desse primeiro disco, foi o Fernando Gambini. Não tem o nome dele lá. Né? Gente, a gente grava um disco, só para vocês saberem, a gente grava um disco, então a gente tem os arquivos deles, todos crus lá, tudo sem... Não dá para ouvir direito. É bonito? Mas não é tão bonito quando o engenheiro trata esse som. Né? O que é tratar esse som? Ele passa esse som num outro equipamento, que ele deixa tudo equalizado assim, para a gente ouvir como a gente ouve numa televisão. Então isso é um engenheiro de áudio que faz, engenheiro de mixagem, engenheiro de masterização. Cada um é uma coisa. O Gambino até faz a masterização, mas quem faz melhor é o Ricardo Sec, porque ele já me falou, o Ricardo tem um equipamento, tem um ouvido mais próprio para isso. Não tem encarte, não tem o nome do cara lá. Sim. Então, quer dizer, fez a coisa, mas não tem. Mas a gente tem isso no SRC, Sim. Né, que é uma coisa que a gente faz. Então, lá no SRC, a música tocou, tem um percentual que vai para esses profissionais que trabalharam no disco. E eu acho importante a gente pensar também, voltando aí à cadeia produtiva, né? Porque quando você vai escrever um projeto, por exemplo, não é só o Fábio Potti que tá lá. Você tem que colocar o cara da mix, o cara da master, o cara da foto, o cara do design, o cara de não sei o quê. Você tem uma série de pessoas ali envolvidas no projeto, né? Muita gente. E isso eu falo, quando a galera começa a reclamar de leis de incentivo e tal... Eu só peço para essa galera pegar uma planilha e ver como que é a prestação de contas, como você apresenta o projeto, o que é aprovado, porque fica tudo lá, valores, quanto é muito transparente essa relação, né? Tem que só redatar isso de forma objetiva, né? Até o copo descartável que você compra para tomar água lá, você tem que colocar. Diferente de outros modelos de contratação, que foi essa discussão aí que estava tendo com os sertanejos, né? Inexigibilidade e tal, o cara só apresenta a nota, ele é pago, não precisa prestar contas, né? Porque o valor é muito diferente essa relação. Então, eu acho muito injusto esse levante que se faz contra os artistas menores que estão ali trabalhando no fomento, entregando um produto cultural, porque a gente também acostumou a consumir cultura de graça. O que eu acho ótimo. Porém, o de graça não quer dizer que não tenha valor. Lógico, né? Um disco custa para fazer. Muito né? caro. E então as pessoas têm que valorizar porque ela consegue ouvir no Spotify. É importante você ouvir no Spotify, você compartilhar. Like custa R$0, é importante para o artista. Que você dê esse engajamento, de né? todos os artistas, de todos, você que ouve aí, você que ouve o funk, você que ouve o rock, você que ouve o samba, você que ouve tudo. Se você puder, né, contribuir com cada música que você escutar e você clicar,
dando um like, seja na rede social, mesmo que você não conheça o artista. Eu curto todos os artistas, eu não sei nem... Às vezes eu tô passando a minha rede social aqui, eu vejo um cara com um violão. Já dá combo de like ali. Porque, gente, é cultura, é música, é nutritivo, É né? nutritivo. Então a gente precisa fazer isso para ter um mundo melhor, Sim. né? E eu vejo muitas pessoas criticando os estilos musicais. Eu não critico estilo musical nenhum, porque o funk, o sertanejo, o samba, o Fábio Porte, a Tainá, todo esse pessoal tem bastante gente atrás deles, são muitos os profissionais. Sim. Muitas vezes, se você vê o show, por exemplo, da Anitta, um exemplo, ou do Gustavo Lima, né, ou do Fábio Porte, um exemplo, né, devido às proporções, né, você vai ter 200 pessoas lá dentro, sim, trabalhando. Você tem a Anitta no palco, mas vamos supor, 12 músicos, mas tem 200 pessoas lá atrás. Até mais que isso. Até mais. Um show então, do tamanho do Gustavo Lima e de Anitta, por exemplo, que tem aquela estrutura de palco. Nossa, é gigantesco. Né? Eu fui fazer uma contratação agora, eu não lembro qual foi o artista, não sei se foi Mano Walter, eu não sei qual, mas viaja com 16 pessoas. Então, 16 pessoas só da equipe musical e técnica, né? Não, técnico é a gente que coloca, mas da equipe que anda com ele, porque daí tem um técnico dele, mas, né? Então, o produtor de áudio, o produtor de som, só o produtor da equipe, do palco. Assim, imagina o custo disso, você vir lá do norte para fazer essa perna. Sim, Então, assim, é de fato caro. Sim, muito Despachar caro. Bagagem com instrumento musical no Brasil, minha gente, não é brincadeira para amadores. Não é fácil. É caro despachar bagagem. O número de músicos que já relataram que seus instrumentos foram danificados. Nossa, como tem? Né? Você pega a bag do baixo, da guitarra, o negócio tá. Eu levo sempre na mão, né? Sim, agora pode, né? Porque agora antes não podia. Antes não levar. Podia, mas eu briguei muitas vezes no aeroporto, porque o instrumento é uma coisa muito cara. Uhum. E você põe no case, o case até protege um pouco, mas o pessoal acaba quebrando. Então eu levava sempre na mão e a menina, não, você não pode levar. Não, pera um pouquinho. Então você vai ter que levar para mim. Como não pode? Não, vai ter que despachar. Não vou despachar. Na capa ele vai quebrar. Ele vai jogar uma mala em cima, quando chegar lá tá quebrado o instrumento. Como é que eu faço o show? Então não dá. Então tem que ser uma coisa bem mais... Você tem que levar junto. Tem que... E você também faz um trabalho com esses artistas, né, Tainá? Sim. Com o pessoal aí de produção cultural. Você trabalhou com o Gustavo Lima? Olha ele me entrevistando, gente. Olha ele me entrevistando. E o jogo virou... que você comentou, eu falei, Gustavo Lima ainda não. Não? Eu achei que você tivesse trabalhado com esse pessoal. Não, Gustavo Lima ainda não. Estamos agora... Depois eu te conto aqui em off as contratações recentes aqui, ó. Eu não posso dar spoiler do que está por vir aqui neste programa. Mas, Fábio, me conta, segundo Jacarandá, rodou 2013 até 2015. 2015, Trilhos da Vida. O Trilhos da Vida foi um disco de canções já. Daí a gente resolveu pegar, eu já tinha algumas músicas com os parceiros, né, uns amigos meus, e a gente resolveu fazer também as músicas em cima de cada região do Brasil e me homenagear, assim, com canções. Tem uma música aqui para Jundiaí que a gente fez, chama Recanto das Águas. E tem uma música para Minas, tem outra música que a gente fala do tropeirismo, tem outra música que a gente fala de Nossa Senhora, né, uma homenagem à Nossa Senhora. Então, é um disco muito bacana. Vocês podem acompanhar depois lá nas plataformas digitais. Eu quero palhinhas. Ai, menina. Ai, menina. Você vai dar que palhinha agora. A gente tem mais disco para falar, tá, gente? Então, você que tá vendo ou ouvindo, fica por aí. Essa aqui foi Recanto das Águas, então, que a gente fez. Nossa homenagem a Jundiaí. Pacatatu, cheiro de mato, beira de rio, estradão. Jaguapoara e Guaxindoa, riquezas da minha região. A casinha lá do João de Barro, carroça um paiol no Baixadão. No fim de tarde o pôr do sol, com seu teatro natural, vem me trazer a inspiração.
Castelo das águas que é fonte da vida, oeira, que a vida é feita pra preservar. É uma pintura de um grande arquiteto, oeira, Serra do Japi, este é meu lugar. Oeira, lala, oeira, oeira, lala, oeira. Uou! Me senti muito Jô Soares. Uou! Então essa é Recanto das Águas, que a gente fez junto, eu e o João Ormonde. E aí é uma homenagem. Aliás, João Ormonde, aqui na minha mesa, você Isso, mesmo. Traga ele Quero aqui, muito bater um papo com ele. Violeiro, um grande músico também. Que legal, porque daí, assim, você identifica também os parceiros que têm a ver com o teu som, né? Porque é importante ter essa sinergia também, sim, né? Sim. Porque são duas pessoas criando um filhotinho para botar no mundo, né? Exatamente. Eu sou muito ligado a essa coisa da MPB também. Eu gosto muito, ouço bastante, né? Componho em cima desse estilo. Então, nesse disco já tem essa pitada. Eu resolvi, como eu estava um pouco dividido nessa história da moda de viola, com a música regional, com a música da MPB. E como fazer essa transição, como né? fazer só um disco de moda de viola, só um disco de MPB, só um disco de regional. Então, eu fiz 3 músicas, né? 4 músicas de moda de viola. E o restante foi dessa mescla de regional com MPB. É que a gente também tem uma... É uma coisa que eu sempre caio numa reflexão, que eu não tenho resposta para isso, obviamente, mas a gente chama de música popular brasileira tudo que acontece no eixo Rio-São Paulo e o restante é regional. Quem falou que é regional? De repente o cara no Nordeste fala, eles Regina aí é música regional, né? Então, sabe, assim? Sim, porque a música popular, ela é tão rica e tão ampla, que eu acho tão injusto a gente entender só aquilo, né, na época das gravadoras, principalmente. Acho que hoje isso está mais aberto e esses muros foram derrubados, né? Então o artista era muito segmentado, porque tinha que caber numa prateleira. Tinha, não, olha, só é música caipira, ou é sertanejo, ou é samba. E dá para você ser tudo, né? Um artista como você, que transita nesses lugares, né? Que transita na música, para além dos estilos. Não dá para ficar taxando, o Fábio é o cara da moda, ou da MPB. Tanto que, tudo. Nessa época, quero agradecer esses grandes amigos que participaram comigo nesse trabalho. Eu tive uma força muito grande deles, tive uma força muito grande do Fernando Gambini, ele que mixou e masterizou meu disco. Ele e o Ricardo Sec, os 2 grandes amigos, quero mandar um abraço para eles aqui. 2 grandes engenheiros de som, 2 grandes músicos. Também sempre com excelência, João, né? Sempre os dois tiveram estúdio. Muito. E tudo que eles colocam a mão ali, os caras fazem acontecer. São grandes em qualquer estilo, né? Qualquer estilo. São grandes profissionais, trabalharam com muitos artistas e tal, então estão trabalhando até hoje. Quero divulgar aqui a empresa Grave Online deles. Sim. Né, que é um trabalho que eles fazem de você mandar a música lá pela internet. Que é com o Maurício, né, também. Exatamente. Maurício tá para vir. O Maurício veio com Raízes Rasta aqui. Isso. E ele tá com esse projeto do Grave Online. A gente já combinou um papo também, porque eu achei genial a ideia. Eu participo do Grave Online. Que demais. Eu gravo as violas, né? Porque o Gambino, às vezes, tem alguns artistas de fora, assim, da cidade que manda para ele as músicas regionais, músicas caipiras e tal, e o Gambini passa para eu gravar as violas no Grave Online, eu participo com eles. Que demais. E esses parceiros o meu amigo Paulo Alan, que é um amigo de São Paulo, um grande poeta, músico do samba também, mas que tem N canções, o irmão dele, Alexandre Fonseca, o Sérgio Simões, que é um amigo meu também daqui de Jundiaí, está aqui agora, ele não é daqui, mas ele está aqui morando aqui. Então, todo esse pessoal, o Márcio Maresia, que tocou nesse disco. Maré veio aqui outro dia. Tocou gaita no meu disco, nessa música do tropeirismo, que se chama História de um Tropeiro. O Dodi Carvalho, que é um grande músico, um grande artista do saxofone, um músico maravilhoso de Big Band. Faz um trabalho em Louveira muito importante também lá na Progresso. Big Band, gente, vocês desculpem se eu esqueci de alguém, mas esse disco eu tive um apoio muito grande desse pessoal. Quando eu terminei o trabalho assim, com um resultado magnífico.
das canções. Vocês podem acompanhar depois a gente lá. Vai lá no Spotify, Fábio Porte, Trilhos da Vida. Ou Jacarandá do Brasil. Aí vocês vão ver lá as nossas músicas e tal. Tudo discão cheio, né? Tudo é. 12, E agora 10 faixas, 12 faixas. 10. 10 faixas. Eu sempre quis fazer com 10, não sei, acho numerologia. Número bom. Vamos ver o que é 10 na... E depois de um tempo, eu gravei em 2017, eu comecei a fazer um trabalho diferente desse que eu já fazia. Eu quis inovar um pouco mais, enveredei de novo pro lado da música instrumental. E fiquei pensando, né? Pô, de volta às origens ali, né? De volta às origens. Mas é o cara que ouve, né? Fala, pô, esse cara não sabe se ele toca, se ele é instrumentista ou se ele canta, o que ele faz, né? Eu falei, nego vai pensar isso aí. Mas eu falei, pô, senti vontade de fazer, vou fazer. Eu não medi esforços. Também tive grande apoio de grandes parceiros também nesse trabalho, que se chama Fábio Porte interpreta Ernesto Nazaré, que é o pianista do Rio de Janeiro, um pianeiro que tocava na rua, tocava no teatro, e deixou uma obra incrível pra gente, né? Vocês devem conhecer o Odeon, um choro maravilhoso. E eu já tocava isso com violão, né? Com cavaquinho, com quarteto de choro. Gravamos um trabalho também, um outro disco de choro, de música instrumental, com um grupo que a gente tinha que chamava Três no Choro, acho que você conheceu a gente. Tocamos numa festa que você produziu uma vez. Mas eu queria fazer alguma coisa com a viola caipira, uma coisa diferente. E aí eu fiz esse trabalho. Com a ajuda desses meus amigos, do Isaías Amorim, que foi o cara que me ajudou a produzir isso, na Fábrica de Cultura de São Paulo. Que legal. Lá na Brasilândia. Ah, eu tava lá, esse domingo eu tava na Brasilândia. Eu tive lá com o pessoal lá. Com o grande amigo, grande parceiro também musical, tem música com ele, o Jarbas Maris. E eles me deram um apoio assim gigantesco para fazer esse trabalho lá, para gravar. E a gente produziu o Fagner Valírio também, que é um grande amigo meu, um grande produtor. E me ajudou muito nos bastidores, né, na parte de organizar os músicos, o Cássio Soares, o Jonathan Carvalho Góes, o Fábio Mandica, que tocou o violão. O Cássio faz um tempão que eu não vejo o Cássio. Faz um tempão que eu não vejo. Faz um tempo também. A pandemia separou. Faz tempo que eu não vejo ninguém, né, gente? A gente não se via mais de 5 anos, eu acho. Por aí. Por aí. E aí a gente desenvolveu esse trabalho. Desse trabalho virou um projeto que se chama Choro Caipira, que a gente está executando. A gente foi premiado pelo PROAC agora um tempo atrás. Ixi, eu sou ruim de data. E gravamos um vídeo também, que está no meu canal lá do YouTube, Fábio Porte Oficial, vocês podem acompanhar lá, a gente fez um trio, né? Mas no disco tem um quarteto, tem baixo acústico e tal, tá mais uma coisa mais cheia, assim. Preenchida. Mais preenchida. É que na época, como o Isaías estava junto lá, ele é baixista, e aí ele falou, Fábio, eu vou colocar um baixo nessa história. Eu falei, mas um baixo com violão 7 cordas, como é que... Não, deixa comigo. Vai encaixar. Deixa comigo. Então, quem quiser escutar, gente, ouvem lá a música Escovado, do Ernesto Nazaré, que é um machixe bacana e tal. Então, ele colocou o baixo lá e fez a direção musical junto comigo. Ficou muito interessante. Uma sonoridade diferente. E depois a gente gravou o vídeo, né, um vídeo, com esse mesmo trabalho, mas agora com um nome diferente, o nome de Choro Caipira. Por que Choro Caipira? Choro é o primeiro movimento urbano de música no Brasil. Sim. E aí... e era proibido o choro, né? Sim, não era bem visto o choro, né? É uma evolução da música contemporânea, né? Sim. Que o pessoal não aceitava muito, né? E até a Chiquinha Gonzaga e o Ernesto Nazaré, eles foram muito discriminados por tocar esse estilo de música no começo desse movimento. E a viola estava presente naquela época. E hoje, depois de um certo tempo, eu vi a viola muito nessa onda do regional, muito nessa onda do caipira, muito nessa onda, mas o choro era bandolim, cavaquinho e tal, até escola. Eu ia, na EMESP eu ia, Jane, posso pôr a viola? Vou pensar, Fábio. Então o pessoal tinha um receio por causa do conceito musical. Mas eu falei, não, pera um pouquinho. Na minha cabeça isso vai soar, vai dar certo. E realmente eu fiz dar certo. Mas eu não fui o primeiro, né? Lá atrás a gente já teve o Bambico da Viola, que gravou Choro com já viola. Tinha umas referências, umas experiências que funcionaram. Sim, já tinha o partiu dali tua inspiração. Geraldo Ribeiro, que gravou o primeiro disco de bar na viola.
e bar de choros de Vila Lobos e tal. Até o Almir Sater também gravou Gavota Ai, Choro. gente, show do Almir Sater e show do Renato Teixeira, eu me mato de chorar. Não, é eu não maravilhoso. tenho emocional pra ir no show deles. Não tenho. Eu choro começo ao fim. Da primeira nota eu já... Dois poetas gigantes, assim, né? E então, agora esse projeto vira uma série, né? Que a gente tá fazendo o Choro Caipira, então gravei essa série do Nazaré e agora eu já comecei a misturar coisas autorais. Então eu já fiz algumas canções. Você falou que tá com 30 na gaveta? Tá gravando? Mas não são só do choro, né? São coisas também da MPB que eu fiz, da música pop. Olha só, coisas com violão, uma vertente diferenciada. Uhum. Pô, mas o Fábio, ele não sabe o que ele quer. Não, não é isso. É que eu posso tudo. Depende, né? Depende do momento. Às vezes eu tô ali agora naquele momento de uma reflexão e tal, e surge uma ideia, né, de uma coisa assim, pop, aí vem, eu já pego o violão, surge a ideia. Então, se você deixar morrer a ideia, a música não vai andar. Uhum. E ao mesmo tempo, às vezes eu estou ouvindo o choro e me surge uma ideia, né? E desse projeto surgiu duas ideias, duas músicas autorais assim de viola solo, né, que chama Tempo de Choro 1 e Tempo de Choro 2. Eu vou no rastro do Moacir Santos, né? Coisa número 1, coisa 2, coisa até a 10. Enfim. E também surgem músicas de choro cantado, que a gente fez. Eu tenho um grande amigo, Sérgio Mingirianov, que é um grande poeta, tem bastante música, né? Não é conhecido, mas é um cara muito bom, letrista. Fiz um choro com ele, um choro cantado, e com o Paulo Alan eu fiz um Sonho de Choro, que é uma música que a gente resolveu fazer em homenagem a todo esse pessoal da música brasileira. Né? A gente fala de vários e vários artistas. Nossa ideia, a gente fez a música e ficou 15 minutos, que nem Faroeste Caboclo, Assim. mas ficou muito grande. A gente resolveu encurtar e deixar alguns nomes, mas enfim, agradecendo a todos eles. Então é isso, é essa vertente minha que eu vou. Agora tô a fim de trabalhar esse universo da música popular brasileira, da música pop, né? Sim. Que é um trabalho que eu quero fazer na linha do Jorge Vercillo, na linha do Djavan, na linha do Gil, tal, que eu gosto demais também. Sou muito apaixonado por essa música que é escolas, escola, assim, escola. né? Isso é escola pra gente. Isso é uma... Eu acho que o Jorge Vercillo, ele é um cara muito... Como eu vou dizer? Ele não recebe o valor que ele deveria ter. Acho que ele estourou radiofonicamente com duas músicas, e aí fica só aquelas duas músicas tocando. Mas eu acho que ele é um cara, como artista, assim, eu acho ele incrível. Incrível. Muito incrível, muito. E ele eu tem acho que ele é mal aproveitado pela indústria fonográfica. Não sei, eu acho que ele merecia mais do que a projeção. Onde ele está, ele podia estar Porque mais, né? ele tem um trabalho bem interessante, assim, Nossa, fora do muito, radiofônico, né? Muito. Um trabalho muito peculiar, assim, né? Sim. Você escuta e já sabe que é o Vercillo. Que Sim, nem o Djavan, sim. você escuta, você já sabe que aquilo é Djavan. Já tem uma digital ali, né? E aí eu tô querendo criar a minha, assim, com essa influência de tanto ouvir também esse pessoal e tal. Eu acho que tem a ver também você com, tipo, amadurecimento, as experiências que você teve, as vivências. Porque uma hora ou outra, você é refém de tudo que você viveu, tudo que você absorveu, não só de música, mas de o que você leu, a viagem que você fez, o relacionamento que você teve. Isso tudo tá dentro de você, né? Sim, claro. E cada coisa comunica com uma ambiência diferente. Às vezes é o Exatamente. choro, Sim. às vezes uma coisa mais pop te representa mais, exatamente, né? A gente não fica só num estilo musical, dificilmente, Sim, né? Exatamente. No nosso dia a dia, para nos representar, a gente escuta só um estilo, né? Não. E eu acho que para o músico também tem essa coisa, né? De se expressar muito, nossa, em vários tons. Eu escuto música de A a Z, assim, e tudo tal. E depende do momento que a gente ouve uma situação. Depende do momento, a gente ouve uma outra. Mas é tudo a mesma coisa, tudo música, Sim, né? é tudo música. Tudo cultura que a gente tem que promover. E shows, você tá fazendo shows? Como que você tá? Você tem, tipo, vários formatos de show, solo, banda? A gente trabalha com Vamos vender show. Gente, quem quiser contratar a gente para fazer um trabalho nos eventos, a gente trabalha com vários músicos, né? A gente conhece vários músicos também que fazem esse mesmo tipo de trabalho. Pode entrar em contato aqui com a Tainá, pode entrar em contato comigo também.
Já tô agenciando shows aqui, gente. Ó, Booker gente, agora de artista, me liga que eu dou o precinho aqui, ó. Na minha mão é mais caro, não é barato. E é preço camarada, hein? Então eu faço o trabalho, eu comecei a fazer um trabalho agora, depois da pandemia, que as coisas voltaram assim muito desenfreadas, o pessoal começou a fazer muita festa. Então eu tô tocando desde maio, né? Todo final de semana, de sexta a domingo. Sim. Né, em festas particulares do pessoal, que é uma coisa que a gente faz uma, um amigo liga pra fazer para outro amigo, que vai para outro amigo, que vai e vai. O boca a boca e funciona. vai. E aquilo que eu falei para você, eu adoro, porque para mim é um desafio grande, assim, muito complicado. Mas daí tem o Fábio ali da banda de baile que tem essa bagagenzinha aí. Você aí. chega na casa do cara, tem 200 pessoas que você não conhece, né? E você chega lá, esse cara aí, né? Puta, aí você já tá desafiado logo na entrada. O que esse cara vai fazer? Você começou a montar as coisas, o nego já olha assim, vamos ver o que esse cara sabe fazer. Aí você tem que tocar as músicas que as pessoas gostam. Sim. Tentar fazer um trabalho legal, tocar intensamente, tem que ser muito profissional naquilo. A gente tem que combinar certinho com o contratante. Olha, vou tocar da 1 às 2h20. É da 1 às 2h20. Sim, Depois das 3 às 4h20. É isso. Depois eu canso, não consigo mais tocar. Então eu tenho feito muito essas festas, eventos, noivados, festa de casamento, com vários músicos. Ó, o povo voltou a casar. A gente viu uma matéria que teve não sei quantos mil casamentos aqui em Jundiaí. Exatamente. Parem, seus doidos. Quero mandar um abraço pro meu grande amigo aqui, o Campos Silva, que é um grande violeiro também. Um dia que você quiser entrevistá-lo, também um grande músico. Só quero pauta, assim, ó, anotar tudo. Campos e Silva. Aí você vai ser meu pauteiro agora. Com tanto de música que você falou daqui da região, eu já quero conversar com todo mundo. Campos Silva, chama ele depois, eu vou te passar o Instagram dele e tal. E também outros grandes músicos que eu tive recentemente tocando com o Pardinho, que é um artista filho do Pardinho, da dupla Tião Carreiro e Pardinho, lançou a Cachaça Pardinho, que tem uma sociedade lá com essa meu cachaça primo. que eu tava falando, Cachaça Pardinho. Vou trazer pra vocês. Então a gente faz um pouco de cada coisa, mas as festas abriram assim desenfreadamente assim, sabe? Cara, Isso eu acho muito legal. E é muito legal esse teu lado de ter todo um trabalho autoral, onde você se coloca no mundo enquanto músico, enquanto pessoa, né? E também esse trabalho que você vai tocar, o que a galera quer ouvir. Eu acho e assim, não há desmérito algum de entender que, de repente, numa festa de aniversário, talvez a tua música não caiba naquele lugar. E não quer dizer nada sobre o que é a tua música, né? Exatamente. No ano de 2015, eu tocava muito no Sesc, a gente fez várias unidades do Sesc. Tanto eu com o meu trabalho de artista, né, a minha equipe, como acompanhando bandas, participando de bandas, de grupos, de duplas e tudo mais. Grupos de samba, grupos de forró, né, que eu falei que eu toco cavaquinho. Então teve várias participações. Mas depois disso, a política cultural mudou um pouco, assim. E aí veio também uma crise que a gente teve aqui e logo depois veio a pandemia. Então isso atrapalhou muito essas organizações e as políticas de cultura, mudou um pouco. E as festas aconteceram mais, as festas menores, né? Você vê que a gente tinha um orçamento, no ano de 2015, esse orçamento, se você pegar, ele vem caindo até 2020. Por isso que eu falo, piscou, perdemos complicado. Recurso. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, porque começou a aparecer desenfreadamente, assim, e estou fazendo bastante. Mas a gente está com um projeto agora para participar também do Sesc Rio de Janeiro. Estamos esperando a resposta. Esse projeto do show. A super produtora Josi aqui. Quero agradecer a Josi, minha mulher que está aqui e que me apoia demais, faz toda a parte administrativa para mim. A parte de produção executiva mesmo. Produção executiva, exatamente. Ela faz isso aí para mim. Aos meus amigos também, o Gustavo Diniz, José Arnaldo, ao Fagner Valiro. Faz um tempão que eu não vejo o Gustavo Diniz, o Zé Arnaldo. Faz um tempão que eu não vejo todo mundo. Se eu ficar falando aqui, todo nome que você vai falar, faz um tempão que eu não vejo. Óbvio, né? O Gustavo Diniz a gente foi contemplado no Proesc aqui. Que ano que foi, Júlio? 2020. Foi um outro projeto que eu desenvolvi que se chama Coração Caipira, que é uma ideia que eu já tinha.
eu conto a história da música caipira quando começou, nos anos 30, anos 40, Faz uma linha do 50, tempo. 60, 70, 80, 90 e anos 2000. Essa experiência foi uma pesquisa em cima dos grandes artistas. Cornélio Pires, Ted Vieira, Cornélio Pires, Ariovaldo Pires, Ted Vieira, Lourival dos Santos, as mulheres, Inesita Barroso, Rolando Boldrin, foi na época que rolou esse negócio do violeiro solteiro e tal. Nos anos 80, o Renato Almir, nos anos 80, o Renato Teixeira, que foi um cara que se revelou demais na música brasileira, porque ele pegou uma música do universo caipira, uma música do universo da caipira e trouxe para o universo da MPB. Ele fez essa... Atravessou essa ponte, né? Exatamente. A Elis Regina gravou Romaria, porque o filho ficava cantando o dia inteiro. É lindo Romaria na voz de Elis, né? E ela falou, Renato, ele conta isso no show, vou gravar essa música sua, porque meu filho não para, eu sou caipira, eu vou gravar essa música sua. Acho que o Jair também tem uma versão do Jair de Romaria, que é linda também, né? Sim, então o Renato começou essa coisa de misturar muito bem. Nos anos 90, o Almir, ele vem com essa história da música pantaneira, trazendo a guitarra, trazendo o violão dobro. E aí vem o Pantanal. Vem a música pantaneira. Que foi a novela, na época, não essa que está passando agora, mas existe um outro Pantanal. Uma versão. A primeira versão. Que aí alçou o Almir aí pro mundo televisivo, né? Para as ondas radiofônicas. Sim. Porque música em novela também ditou muito o que a gente ouvia, né? Sim. Tinha artista que o sonho era ter música em novela, porque sabia que estava garantido ali algum sucesso, alguma projeção, né? Sim. E aí eu considero a última revelação assim da música popular regional e da MPB, os grandes artistas Pena Branca e Xavantinho. Por que o Pena Branca e Xavantinho? Porque, na minha opinião, eles fizeram mais do que o Renato. Assim, entre aspas, né? O que eles fizeram? Dois caras que saem aqui de Minas Gerais, vêm para São Paulo, e sentam aqui, vai tentar a vida com música, e começam... Dois caras com um pé muito grande na MPB, mas com viola na mão, né? E com uma pitada grande, assim, de candomblé, de música regional. Então, peraí... Isso muda tudo, né? Porque você acabou de adicionar um outro elemento. Exatamente. Né? Totalmente, assim, muito deles e tal. Então, o que eles fazem, que eu considero, assim, eles abriram a porta, assim, para viola, no rock, faz o que vocês quiserem, põe no samba, põe na igreja, põe onde vocês quiserem. Que foi gravarem em dueto, né? Gravarem em dueto Milton Nascimento, Tom Jobim, aí você mexe, Moraes, com as grandes figuras, né, do imaginário e da história da música do Brasil, assim, contemporânea. E também na relação musical, porque a gente não via, até essa época, eu nunca escutei, por exemplo, Caetano fazendo dueto com o Milton, é a mesma voz. Sim. Não tem aquela coisa de quando você foi embora, fez sem noite em meu viver. É uma coisa solo. Sim. Pena Branca e Xavantinho veio fazendo dueto, primeira e segunda voz. Então, mas como que esses caras conseguiram encaixar aí essa terça para dar... Exatamente. O grande talento, né? E aí, porque o Renato também é solo, né? Querendo ou não, também é solo. O Renato é um cantor que, né, não fez duetos, assim, né? Quer dizer, tem música que ele canta junto e tal, mas dessa maneira que você está falando, de uma primeira e uma segunda voz, né? Nesse formato de dupla, que ficou super popular na música sertaneja brasileira, com as duplas que vieram ali na década de 90, né? E antes também. Sim. Né? Sim. Enfim, são tons diferentes que se complementam, né? E trouxeram, eles podiam ter gravado muita coisa da música caipira, não, mas eles resolveram gravar da MPB. Então eu vou lembrar poucos, Ivan Lins, Milton Nascimento, Tom Jobim, Djavan, Paulinho Pedra Azul, enfim, Chico Buarque, é isso. Eu falei, se você for pegar na obra, você vai ver assim a MPB em peso, e tudo em duas vozes, dueto. Então isso eu considero a maior revelação musical da música popular brasileira. Eu considero isso. Porque vinha com uma vertente, né? Por exemplo, eu sou na minha época, eu vi o pessoal cantando em dupla. Então, tipo assim, era um dueto de um formato. Então só tinha aquele formato.
Se você fugisse um pouco daquele formato, não, peraí, bicho, isso não é viola. Deixa esse cara de canto. Tinha um preconceito aí. Tinha. E porque também era tudo meio que enlatado pela É, indústria, né? Você tem que caber exatamente. aqui nesse formato, porque você vai entrar nessa prateleira com esse adesivo, Exatamente. né? É. E o Pena Branca e Chavantina, eles quebraram Rompeu isso, isso. romperam isso. E depois deles vem, que não tem muito a ver com, né? O pessoal fala, por exemplo, Milionário José Rico, Léo Canhoto e Robertinho, enfim. Aí já é música sertaneja. É Sertanejo, um que outro é movimento, diferente. né? É uma música mais mercadórica, assim, é uma outra onda. Não que essa caipira também não fosse, mas é uma Mas você coisa sai mais com a dessa, viola. você sai desse lugar do protagonismo da viola Isso. e vai pro sertanejo quase pop, Isso, pop mesmo, né? exatamente pop. Então, eu e o Gustavo, parceiro, fizemos esse projeto e aqui em Jundiaí fomos contemplados com o Proesc. Também fizemos uma live aqui para o pessoal da rede de professores, né, daqui de Legal. Jundiaí. Foram 150 professores, se não me engano, Uau! né, Josi? Ó, plateia boa, gente. 150 professores, uma live interna só para eles, eu contando essa história, né, falando um pouco do pioneiro Cornélio Pires, Raul Torres, alguns causos super importantes assim que eu pesquisei. Eu vou contar só um assim, né, um do Cornélio Pires para vocês entenderem. Cornélio Pires foi o primeiro artista a colocar a música no disco, né? Não se sabe se ele arrumou um dinheiro com um empresário Acesso. que tinha acesso a dinheiro ou se ele mesmo emprestou no banco, mas ele chegou numa gravadora, pôs uma mala cheia de dinheiro na mesa e falou: eu quero gravar meus caipira. O dono da gravadora era um americano, falou: não tem mercado para isso e não tem nem vitrola para tocar esses discos que você está querendo Porque tem comprar. a rotação, né? Tem toda uma Não questão. tinha vitrola mesmo. Ah, Ele já tá. tinha na cabeça o número de vitrolas que tinham. O Cornélio Pires queria fazer 30 mil discos Ah, e se tinha entendi. 10 mil vitrolas. Você é louco, cara, mas como você vai fazer? Não, eu quero. E realmente Bancou. bancou e fez isso daí. O Raul Torres era um parceiro dele também. Não era parceiro assim que iniciou. Iniciou, mas numa outra gravadora, na RCA. E o Cornélio Pires iniciou na Columbia, que era uma outra gravadora. Só que o Cornélio Pires foi o que gravou primeiro. Logo em seguida gravou o Raul Torres também. Raul Torres foi um grande músico, um grande poeta, que a gente conhece até hoje, tem muitas músicas dele. Por exemplo, tem um cavalo, meu cavalo preto, por nome de Ventania. Tá tocando isso na Rede Globo. Essa música é do Raul Torres, que Uau. trouxe em 1920 a Guarânia para cá, que é o tal da boate azul, que todo mundo Nossa, pede, Boate aquela Azul é o coisa. grande clássico É do o fim tal da da noite. xalana também, que é um ritmo 3x4, que fez muito sucesso no Brasil só depois dos anos 70. Mas ele já trouxe em 1920 para cá. Que é uma musicalidade mais do sul, no Paraguai, Isso, Argentina, divisa, música essas de divisas, fronteira, música né? fronteira. Bem argentino e paraguaio. Depois disso eu conto sobre Ariovaldo Pires, que já era sobrinho, que foi um artista assim de extrema importância para a música. Ele lançou a Hebe Camargo, que eram as irmãs Flores Bela na Aquela cantora de época, rádio, a Hebe era cantora de vedete, rádio, né? exatamente, inaugurou a A TV e TV tal. Tupi. Lançou a Dona Irã Barbosa no programa dele. O programa dele chamava Arraial da Curva Torta. E esse é um curioso, um caso desse grande artista que ele trazia os artistas para o programa dele, que nem você faz. E quando ele ia no ECAD, né, receber o Aham. direito autoral dele, ele viu o nome dele na planilha lá embaixo. E aí ele olhava, peraí, eu que estou lançando todo esse pessoal, como que eu posso estar lá embaixo? Não, eu tenho que estar em primeiro lugar. Então ele se sente roubado, lesado. Sim. E aí ele para de ser Ariovaldo Pires, ele se dá o pseudônimo de Capitão Furtado. Uau. Capitão Furtado, se sentia lesado por isso. Enfim, passa-se mais um tempo, ele continua no último da lista. Por quê? Porque ele trazia os artistas. Então ele não gravava, né? Ele só era o apresentador numa época que não se era remunerado como hoje, né? Sim. Ele fica bravo pela segunda vez. E aí ele se dá um novo pseudônimo, Capitão Prudêncio Pombo Furtado. E vai mudando o nome. Aí ficou Agora eu vou receber. Capitão Prudêncio Pombo Furtado. Ariovaldo Pires, que foi um grande divulgador da música popular brasileira e da música caipira.
Enfim, Tainá, vai seguindo essa trajetória. Essa linha do Ted tempo você Vieira. gravou? Você fez vídeo disso? Tem alguma coisa disponível para quem está nos ouvindo, tipo, ouvir essas histórias? Eu tenho assim nesse arquivo, porque a gente, na realidade, é um pouco complicado, porque eu toco as músicas, né? Uhum. Que eu considero como as músicas de maior importância para essa época e do artista. Então, eu não toco a música inteira, eu fiz esse show nosso, a gente canta um trecho de cada Fazendo um canção. pupurri, assim, fazendo só uma intervenção. Só para você entender, na abertura do show do Coração Caipira, a gente faz Jorginho do Sertão, que foi a primeira moda de viola gravada. A gente faz Cabocla Teresa, que era do Raul Torres. Então eu ligo Cornélio Pires com Raul Torres. E também Saudade de Matão, que é uma valsa que foi muito tocada nessa época, que é registrada pelo Raul, mas não é dele. Ele tem uma parceria na melodia, mas é de Jorge Galati, um outro artista. É uma longa história, essa música tem uma história grande, assim, ele ouviu a música, um cara tocando na rua, pegou a música e que tentou descobrir, aí ele foi pra rádio tocando a música, de quem que é isso aí, eu quero saber e tal, que não é meu. E depois ele letrou. Caramba, ainda procurou ali para dar os direitos do Enfim, artista. então eu faço o show dessa forma, vou falando, depois o Ariovaldo Pires tem o pessoal dele, ele lançou Tunico e Tinoco, foram grandes artistas daquela época, explodiram o microfone, cantava tão forte que explodiu o microfone, a rádio ficou fora do ar um tempo nessa época. Depois eu falo de Ted Vieira, que aí já vem uma nova modalidade, a música caipira já ganha uma força bem maior, a moda de viola, genuína moda de viola mesmo. Com certeza vocês conhecem o Menino da Porteira. Ted Vieira compôs o Menino da Porteira. Quando o Sérgio Reis escutou, ele falou: não quero mais ser cantor de Jovem Guarda, eu vou ser cantor sertanejo, cantor caipira. Tal. Ted Vieira lança, em 1960, a dupla Tião Carreiro e Pardinho, porque o presidente Juscelino telefona para ele e falou: olha, eu preciso de uma música, que eu quero inaugurar Brasília, e preciso de uma dupla caipira para vir cantar aqui, eu preciso, você arruma isso daí para mim. Então o Ted Vieira pegou o Lorival dos Santos, que era um grande compositor da época, e o Tião Carreiro e Pardinho, que na época inventaram o ritmo do pagode caipira. Né? Os três inventaram. Todo mundo menciona sempre o Tião Carreiro, né? Mas não é só o Tião Carreiro, é o Tião Carreiro, o Pardinho e o Lorival dos Santos. Estavam os três juntos, sentados numa mesa, fumando uma cachaçinha ali, aquele negócio todo e tal. E o Tião veio com a influência dele de música mineira do norte, né, com esse lance de congada, samba de coco, já veio com essa história dele, e aí o Pardinho já pegou o violão e falou: meu, isso é um negócio assim, ó, isso é um sambanejo. É um samba, um calango de roda, na verdade, né? E veio com o ritmo no violão, o Lorival dos Santos deu o nome, falou: isso é pagode caipira, cara. Pô, isso é legal, hein? E se juntaram para fazer, junto com o Ted Vieira, pagode em Brasília, a pedido do presidente Juscelino. Então conta assim sucintamente. Aí eu toco algumas músicas do Tião Carreiro, não me lembro agora. Quero proposta desse show na minha mesa amanhã, até as 10 da manhã, Fábio Porte. Bora! E a história vai longe. Depois eu conto do Dino Franco, que é um outro artista, nossa, super importante. Já não tem mais a gravadora Columbia, ela já sai de cena, já entra a gravadora Chantecler, que aí já vem o Léo Canhoto, já vem o modo da música sertaneja. E só para acabar de finalizar, Cornélio Pires traz a moda de viola no disco, o Ariovaldo Pires traz a televisão, Sim. O Ted Vieira traz uma nova modalidade para a música caipira, que é o pagode caipira. Então você vê, cada década eu conto uma revelação do que aconteceu. Um ponto de mudança. Um ponto de mudança sério na música. Porque quando você tem a rádio é um lugar, né? Isso. Com a televisão, isso muda completamente, né? Porque antigamente a gente tinha rádios, clubes e tal, né? E aí a proposta de ter o vídeo, você muda completamente o lugar da música, né? Exatamente. E, enfim, Tainá, depois com o Dino Franco já muda, volta a moda de viola de novo, e as duplas, assim, trazendo mais um modo sertanejo, meio pop, meio romântico, aí é onde entra a Guarânia. Nos anos 70, com a música Amargurado. O que é feito daqueles beijos que eu te dei, tem a Guarânia.
Então, quer dizer, o Raul já estava lá em 1920, trouxe ela, mas ela não cresce aqui. Só nos anos 70 com o Dino Franco que lança, junto com o Tião Carreiro. E o curioso é que todos esses 10 anos assim, esses parceiros estavam juntos e tal, e a coisa vem andando e sai um de cena, e, né, é super interessante. Vai passando o bastão, né? Vai passando o bastão, é muito legal. E tem muito mais causa aí, pois do Dino tem eu falo da Inesita, né, da importância que ela teve, uma mulher que nunca se vendeu comercialmente para o mundo business, né, do pop, não, ela queria, teve muitos convites, uma mulher que tinha um poder incrível, assim. Um poder de comunicação e uma bandeira na mão, né? Porque essa mulher carregou a bandeira da música caipira, ferro e fogo, até o final da sua vida. Ela e o Rolando Boldrin, o Rolando Boldrin também tá aí. Artistas. Tinham mais violeiras daquela época, né? Eu gosto de mencionar a Helena Meirelles, que foi uma grande... A Helena Meirelles foi Guitar Play, né? Da revista Guitar Play, ela foi capa da Guitar Play americana, nos anos 80. Uau. Você vê uma mulher daqui do Centro-Oeste, ser capa de uma revista dessa é porque tinha tinha alguma coisa. Não, e são nomes sério. que não são midiáticos, né? Exatamente. Precisa desse lugar da pesquisa e pessoas como você trazendo isso à tona, né? Porque não basta ter internet, você tem que saber o que procurar, né? Lógico, E nos anos 80, nos anos 90, o Almir e o Renato, né? Os dois se tornam grandes parceiros, assim, nessa onda da música pantaneira, trazendo para o Brasil o apango, né? O apango. Mais ainda aquela influência da música argentina, da música espanhola, trazendo esses ritmos para cá. Isso foi muito importante, porque quando eu escutei o Renato, a música frete dele, né, na televisão, até o Chitãozinho Choró que gravou, né, lançou na televisão, mas ele já tinha gravado. Eu conheço cada palmo desse chão, eu falei, nossa, mas o que é isso? Poxa, aí eu fiquei E essa música virou música de propaganda, abertura do programa... Siga Bem Caminhoneiro, não? Não, do programa na Globo, Carga Pesada, que era apresentado pelo Estênio Garcia e o... Fagundes, exatamente. Foi uma coisa assim, um sucesso... Que é uma cilada, Bino. Exatamente. É uma cilada, Bino. Uma cilada, Bino. E o Almir, aí o Almir veio trazendo Luzeiro, né? A trilha da Globo, assim, super importante, o programa Globo Rural. Sim. Mas o Almir tem uma carreira, assim, muito intensa com a viola caipira mesmo, né? Ele podia ter trazido a viola de coxo, mas não, ele prefere a viola mesmo, mas justamente já mesclando essas coisas de afinação. Né? Ele muda, até mesmo o violão, que ele usa o violão de 12 cordas, ele afina como viola, ou afina como violão, meio viola, meio violão, uma coisa assim magnífica, foi uma inovação muito bacana. E tá aí até hoje fazendo história, né? Tem muita gente que você citou aí ainda que tá escrevendo a história da música brasileira, né? Tive a oportunidade de tocar com o Gabriel, assim, fazer um show com ele, conhecer um pouco mais. O filho do Almir. Foi muito bacana isso, lá no Sesc Pantanal. Tive a oportunidade de tocar também um tempo com o Paulo Simões, que é o grande compositor, amigo do Almir e tal, do Renato, né? Tive a oportunidade de tocar com o João também, com o João Ormonde, com o Divino Arboés, que é um cara lá de Goiás, um grande poeta, um músico assim. Fábio Porte vai do quê? De Almir Sater a Anitta, o som dele. Tô brincando. Sim, claro. Mas transita bem, você transita bastante, né? Piseiro. Do pantaneiro ao pop. Sim. Eu não consigo fazer. Tem coisa que eu não consigo fazer. A dancinha você faz? Não faço. Eu não gostei de música que eu não consigo reproduzir porque eu não sei porque assim é difícil, por isso que a gente não pode criticar. Sim. Por exemplo, o som do piseiro, o som da Anitta, é um som assim super extremamente peculiar deles. Sim. Assim, que outro dia muito cara, né? Outro dia eu vi um cara de orquestra, um pianista erudito, no piano, fazendo piseiro, explicando. Gente, isso aqui é muito difícil. Vocês estão achando que é música... Não é fácil. E ele tentando explicar o que estava rolando naquele piseiro que viralizou. Enfim, e esse lugar é incrível, que você fala da viola ao concerto, né? Sim, da viola ao concerto. Que é bem você, isso, na sua trajetória toda, né? Eu precisava conversar com o Moreno Veloso. Se você tiver o contato dele, você me passa, porque eu ouvi um álbum faz um tempo já, que a Roberta Sá gravou,
chama Meu Novo Ilê, que é uma música dele, né? Ixi, esqueci o outro parceiro, me perdoa. Mas essa música tem uma rítmica, assim, ela parece baião, mas ela não é baião, ela tem um negócio, ela tem uma coisa ali que eu não sei aonde que eles foram buscar. Isso é dificílimo. E eu tô tentando até agora reproduzir como que ele faz o violão. Não consigo, porque na gravação você não consegue escutar o violão lá. Você escuta muito a bateria, a parte rítmica, né? E o violão, se eu quiser tocar isso, como que eu faço? Então eu queria perguntar para ele como que Ô, ele... Moreno, Moreno, liga nós, dá essa dica aí. Dica, vem aqui. Vem aqui me dar entrevista. Ô, Sesc, agiliza esse show aí pra gente ir no show também. Mas eu quero você tocando. Mais uma. Aqui, vamos encerrar com o Fábio tocando? Eu não sei quanto tempo deu de programa aí, só sei que a ampulheta acabou e eu simplesmente ignorei. Já quero te agradecer. Obrigado, Tainá. Demais te Eu ver. que agradeço. Muito bom ter você Gratidão. aqui. Gratidão. Agora eu vou ficar em contato Rafael, aqui com a Josi aqui, a ó. Josi. Agora a gente vai ser parceira de projeto. A galera que tá na plateia, pode entrar, pode sentar, fiquem à vontade. Temos plateia aqui. Agora vocês vão ver ao vivo aqui. Galera, bem-vinda. Não enxergo ninguém que entrou, mas sejam todos bem-vindos. Temos plateia aqui. Eu que tenho que agradecer a vocês, a todos os meus apoiadores, agradecer a Deus por estar aqui nesse lugar tão bacana, essa energia tão boa que é seu programa, você, o Rafael, a Josi. Chegou mais amigos aqui. Daqui a pouco eles vão plateia, gravar. público aqui, ó. Então, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado a vocês, a todo o pessoal, todos os telespectadores aí. Suas redes sociais. Minhas redes sociais é Porte Fábio, meu Instagram. E Porte.Fábio também. Tem os nossos trabalhos lá. No Spotify tem os 3 discos lá. Fábio Porte. Jacarandá do Brasil, Trilhos da Vida e Choro Caipira. Fábio Porte interpreta Ernesto Nazaré. E logo mais nós vamos ter um novo disco aí, se Deus quiser. Vamos nessa, já quero um novo disco. Mas a proposta desse show aí contando história eu quero na minha mesa amanhã, Fábio, por favor. Vamos fazer. Vamos sim. Então o que você vai tocar pra gente? Rapaz, agora que eu vou tocar. Ver se eu lembro aqui uma música. Vou fazer uma música então dessa onda. Eu tô com o violão aqui. Essa onda mais pop. Essa música chama Nosso Lugar. Eu fiz com o Adriano Brandini. Quero mandar um grande abraço para ele também. Foi campeão do festival aqui de música aqui de Jundiaí. A música dele foi a música escolhida. E a gente tem várias músicas junto. Então eu vou apresentar essa aqui para vocês aqui, então, para vocês conhecerem um pouquinho dessa. Aproveitando o ensejo, navego a veras desse mar, nas ruas entre os vilarejos, na luz que molda o luar. Estou notando algo em seu olhar, sorriso claro nesse céu azul, em sonho sempre te desejo. Eu sei que em nós existe um lugar, feito à luz do sol no meu amanhecer. Perfume das manhãs me faz lembrar você. Sinto a paz só de pensar. Atravesso o mar em meio ao temporal, busco em sua ilha algo mais real. Sintonia do amor que está no ar. Eu quero curtir você, seguir o teu coração, o dia acontecer e a noite não ser em vão. Eu quero curtir você, seguir o seu coração, o dia acontecer e a vida não ser em vão.
Show! Beijo da gorda. Obrigado, Fábio. Gente, vou ficando por aqui. Siga na programação da Rádio Difusora, se você estiver pelo YouTube, pelo Spotify. Aproveita para deixar um like lá no canal do Fábio, se inscrever também no canal do Fábio Forte. Procure nas redes sociais, custa R$0 você dar um like no artista. Isso fortalece muito o rolê de quem tá no corre. Combinado? Vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau. Obrigada. Obrigado a vocês. Francamente, com Tainã Franco.